Bom, Sérgio, para a gente começar a nossa entrevista, a gente sabe que os fundos imobiliários são condomínios de investidores administrados por instituições financeiras. Basicamente é isso? É, o fundo imobiliário é um investimento, assim como os investimentos tradicionais do mercado de capitais, como os fundos de ações, fundos de renda fixa. Qual é a ideia de se fazer um fundo? A ideia de um fundo de investimento é que, geralmente, o investidor, quando ele está sozinho, ele não tem, muitas vezes, capacidade de escolher bem, de analisar o mercado todo, ou de ser importante com o volume que ele vai investir dentro do mercado onde ele vai atuar. Então, ele se junta a outros investidores dentro de uma forma regulada e fiscalizada pelos organismos de governo que cuidam disso. Então, essa é sempre a ideia de quem se junta num fundo de investimento, seja para investir em ações, seja para investir em renda fixa. E não podia ser diferente, no mercado imobiliário também existe essa possibilidade, no mundo inteiro já havia. No começo da década de 90, especialmente o pessoal do setor imobiliário, coordenado pelo Secov de São Paulo, Secov SP, que convidou para se juntar a eles o pessoal da Bovespa, o pessoal da Sociedade das Corretoras, dos bancos de investimento. Esse pessoal todo se uniu e começou a estudar os modelos de investimento que existiam no mundo e criou uma legislação muito bacana, muito bem feita, muito simples, que resultou na Lei 8668 de junho de 93, que determina como funcionam os fundos imobiliários brasileiros, e na primeira instrução CVM, que foi a instrução 205, que foi promulgada dia 14 de janeiro de 94, e a partir daí os fundos imobiliários puderam começar. Então, eles são, de fato, um instrumento de investimento organizado, fiscalizado por CVM, e que tem, vamos dizer assim, toda a regulamentação para poder dar um bom nível de segurança e de informação possível para o investidor. Você tocou no assunto da fiscalização pela CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, é isso? Mobiliários. Mobiliários. Isso. Como é que isso funciona? A CVM, tudo que é captação de recursos do público para investimento, passa pela mão dessa comissão que faz parte do Sistema Financeiro Nacional. A CVM é quem autoriza o funcionamento desses fundos e fiscaliza o funcionamento. Um fundo imobiliário, para entender bem até como é que é a estrutura dele, ele é um fundo que é sempre administrado por uma instituição financeira. Obrigatoriamente tem que ser ou um banco de investimentos, ou uma corretora de valores, ou uma distribuidora de valores, quem faz a administração do fundo. Nada impede de que eles possam contratar, e até louvável que se faça em muitos casos, um gestor imobiliário experiente no negócio imobiliário para assessorar na gestão do negócio. Mas a figura central de responsabilidade da emissão e da administração do fundo é uma instituição financeira. Então, basicamente, um fundo imobiliário tem que ter duas figuras mínimas para ele existir. O administrador, que é essa instituição financeira, e o cotista, que é o investidor, que pode ser um investidor pessoa física ou pessoa jurídica, local ou estrangeiro, tanto faz. Tá. Agora, o fundo imobiliário é um instrumento mais eficiente para qualquer tipo de investidor que queira ter acesso ao investimento em negócios de base imobiliária? Especialmente para os investidores pessoa física e também para os investidores que nós chamamos de investidores institucionais, que são fundos de pensão, entidades de previdência e outros do mesmo padrão. Por que mais para a pessoa física do que para os investidores pessoa jurídica? Porque a questão tributária é importante. Então, acho que a gente já pode começar até a falar sobre isso. Um dos grandes atrativos do fundo imobiliário no mundo inteiro é que ele tem geralmente um pacote de vantagens tributárias para que se incentive a indústria da construção civil, que é uma indústria exatamente fundamental para que se possa criar emprego, criar produção, criar progresso, né? É uma indústria que multiplica as suas atividades em todas as... Se a gente imaginar aqui no Brasil, praticamente todos os insumos que você usa na área da construção são produzidos dentro do país. Eles não oneram a balança de pagamentos. Então, nós temos desde o concreto, o aço, tudo que está envolvido, tecnologia, praticamente tudo que se usa hoje para se construir, seja qualquer tipo de imóvel, desde o residencial até o mais sofisticado, podem ser os shopping centers, os prédios de escritórios, AAA, esse tipo de coisa. Toda a tecnologia embarcada nisso geralmente já é produzida no Brasil. Então, por conta dessa prioridade que o setor da construção tem por parte dos governos, o
o fundo imobiliário no mundo inteiro, seja ele na roupagem que ele tiver em cada país, ele tem um pacote de vantagens tributárias. No Brasil funciona assim. O fundo imobiliário, ou fundo especificamente, ele é isento de impostos. Não existe nenhum tipo de imposto, nem PIS, nem COFINS, nem R, nada nas atividades imobiliárias que o fundo faça com os recursos que ele tem. Ou seja, se ele construir imóvel e vender, se ele alugar imóvel, se ele fizer arrendamento, o que ele fizer de negócio imobiliário com os recursos dele são isentos de impostos. Apenas totalmente. o lucro, é isso? Não, então, tudo, até o lucro que ele tem, até esse momento é isento de impostos. Ok. Aí o que acontece? Tem, segundo a Lei 9779, que é de janeiro de 99, essa lei estabeleceu o seguinte ponto: o fundo continua sendo um ambiente totalmente isento de impostos, desde que ele tenha duas condições principais. A primeira é que ele distribua, no mínimo, 95% do seu lucro a cada semestre civil, ou seja, ele apura de janeiro a junho, distribui em julho, apura o resultado de julho a dezembro e distribui em janeiro seguinte. Essa é a primeira condição, que ele distribua 95% no mínimo de todo o seu lucro. E a segunda condição é que quem seja enquadrado como construtor, incorporador ou sócio de imóvel que faça parte do fundo, eles e todos os seus parentes até segundo grau, somados, não podem ter mais do que 25% das cotas do fundo. Qual é o objetivo disso? É não fazer com que o fundo imobiliário fosse um paraíso fiscal para grandes incorporadores imobiliários. O objetivo não é esse. O objetivo do fundo imobiliário qual é? É captar recursos capilarizados, ou seja, trazer investidores de todo lado para juntos constituir uma força muito grande de investimento para viabilizar o desempenho e o desenvolvimento da indústria da construção civil. Agora, se você olhar, se essas duas regras estiverem atendidas, o fundo continua totalmente isento de impostos. Mas o que é importante ressaltar, se vocês olharem em qualquer site, em qualquer ambiente que nós vamos falar daqui a pouco, que tem informações sobre fundo imobiliário, a maioria dos fundos, a esmagadora maioria dos fundos imobiliários brasileiros distribui, não semestralmente, mas distribui mensalmente. É mais rigoroso do que a lei. Por quê? Porque pela nossa cultura inflacionária, o nosso investidor não quer esperar 6 meses para ver a renda. Ele quer receber, como ele tem o aluguel da casa dele, ele quer também receber o aluguel mensal. E é assim que os fundos normalmente atuam. Bom, então esse foi o primeiro ambiente, o ambiente do fundo. Fica claro que é essa a situação dela. Mas na hora que ele distribui esse rendimento, aí que vai mostrar por que para a pessoa física é mais interessante, na hora que é distribuído esse rendimento, há uma tributação de 20% na fonte sobre os rendimentos que são distribuídos para os cotistas. E isto é uma tributação muito alta. Isso foi na minha opinião, uma besteira que a Receita Federal fez na época do lançamento do fundo imobiliário na época. Não há uma determinação na legislação dizendo que o fundo imobiliário é renda fixa ou renda variável. Obviamente é renda variável, porque é só olhar qualquer distribuição de fundos, vai ver que varia muito o desempenho de cada um. Não existe a menor previsibilidade do que ele vai dar de renda, o que caracteriza que ele é renda variável, mas a Receita Federal na época inventou essa alíquota de 20%. E aí o que aconteceu? Existem outras formas mais baratas de se investir e ter resultados no mercado, então as pessoas jurídicas preferem outros formatos, que não o fundo imobiliário. Mas para as pessoas físicas, houve uma medida em 2006 que diz o seguinte, que os investidores pessoa física que receberem rendimentos de fundo imobiliário, que esses investidores pessoa física que tenham menos de 10% das cotas do fundo, ou seja, pode ter no máximo 9,99%. Fundos, por sua vez, que tenham mais de 50 investidores, isso é fácil, e que tenham suas cotas negociadas em bolsa, quem estiver enquadrado nessa situação, o imposto de renda, a alíquota é zero. Ou seja, o fundo tem as suas receitas, paga suas despesas de funcionamento, distribui para os cotistas, que se forem pessoas físicas não vão ter imposto nenhum. Ou seja, é uma situação muito interessante para o investidor pessoa física.